Salve galeras, beleza? Professor Thiago Giovanelli, professor de Física. Tô trazendo para você aqui uma questãozinha do Enem 2016 da segunda aplicação, não é o PPL, é uma prova extra aí, uma história longa, tá bom? Então, vamos jogar a questão na tela, você vai parar o vídeo, vai ler no seu tempo, depois você volta pra gente resolver juntos. Vamos lá? Então, galera, essa aqui é uma questãozinha que aborda o tema calor latente, tá bom? Um tema muito bacana aí. Presta muita atenção. Vamos entender o contexto? Bom, então tem um cidadão que estava descansando embaixo de uma árvore, aquela coisa toda, tá? E aí esse cidadão, ele tá ali em um ambiente que está numa temperatura de 37 graus Celsius. A temperatura do corpo humano é ligeiramente abaixo disso, né? A temperatura normal. Então, significa que nós vamos ter uma transferência de energia térmica do ambiente, maior temperatura, para o corpo da pessoa, menor temperatura. A pessoa então vai receber calor. Só que essa pessoa, durante o processo, né, de estar recebendo esse calor, não está mudando a temperatura, né? Animais homeotérmicos, não tem uns negócios desse? Pois é. Então a pessoa está recebendo esse calor, então, e esse calor, aos poucos, acaba provocando o processo de evaporação, ok? A evaporação é a forma de mudar o estado físico da água, por exemplo, na fase líquida para ir para a fase gasosa, e isso acontece independente da temperatura, tá bom? Então, o que está acontecendo é uma evaporação, um caso específico de vaporização. Agora vamos atacar a questão. O que ele está falando? A pessoa fica ali, então, durante 2 horas. E essa pessoa, então, ela acaba recebendo um tanto de energia térmica. Porém, né, o tanto de energia térmica que ele cita na questão são 120 joules por segundo. Watts, galera, a unidade de potência é joule por segundo. Então, dica número 1, em questões de física termo, leia a unidade de medida watts como joule por segundo. Então, aqui para mim, eu não estou vendo watts não, hein, professor? Estou vendo joule por segundo. É isso que eu quero que você entenda. Então, ele está recebendo 120 joules por segundo. Porém, gente, tem um detalhe. Esse cara, ele não fica ali durante 1 segundo. Ele fica durante 2 horas. Então, você já entendeu que ele vai receber mais joules do que 120. Quantos a mais? Vamos fazer aqui, então, o nosso cálculo. Olha só que bacana, hein? Então, eu já entendi que a potência desse cidadão é quantidade de calor dividido pelo tempo. Gente, calor pelo tempo, energia pelo tempo é potência. Professor, a potência é de quanto? 120. Então, qual é a quantidade de calor que vai ter se estivermos trabalhando com 2 horas? Para eu usar a formulinha de potência, já que eu disse para você que watts é joule por segundo, então a quantidade de calor tem que estar em joule e o tempo em segundos. Então, cuidado, vamos transformar. São 2 horas e cada hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Entendeu a minha jogada? 2 vezes 60 para converter para minuto e esse resultado por 60 para converter para segundos, ok? Ou 2 vezes 3.600, que ia dar no mesmo. Então, vou multiplicar cruzado e a minha quantidade de calor é de 120 vezes 2 vezes 60 vezes 60. Agora, tem outra armadilha. Professor, ele então está recebendo 120 joules por segundo. Isso, durante 2 horas, ok, tudo bem. Mas, professor, tem um detalhe. Não é todos esses joules que ele está pegando para fazer a vaporização. Não é. O cara está pensando, está indo um tantinho de joule para a cabeça dele lá no sonho, não sei se ele está dormindo. O cara também está tendo o coração batendo. Então tem um tanto de joule indo lá para fazer o coração do cidadão bater. Traduzindo, não é o todo de joule que a gente acabou de computar que vai ser direcionado à vaporização. Professor, quantos joules está indo para a vaporização? A questão falou. São 20%. Ou seja, eu vou pegar esse tanto de joule e ainda tenho que calcular 20% disso. Calcular 20% desse cara é a mesma coisa que se eu estivesse multiplicando por 20 e dividindo por 100, não é assim? 20%. Significa então 20 por 100. Tipo isso.
Então eu vou dar uma boa simplificada, ó. Corto esses carinhas e corto também esses dois carinhas. Olha que maravilha. Então, moral da história. A minha quantidade de calor que efetivamente é utilizada para vaporização são de 120 vezes 2 vezes 60 vezes 6 vezes 2, ok? Lembrando que tudo isso está em joule. Professor, multiplica isso aí. Eu, hein? Não sou doido fazer uma conta dessa toda, perder meu tempo? Não. Segura aí. Então, professor, você acabou descobrindo o tanto de joule que é realmente destinado à vaporização. Exatamente. Agora, professor, sabe o que você podia tentar descobrir? Quanto de água, massa, está sendo vaporizado com esse tanto de joule? Porque aí eu vou dar o checkmate na questão. Eu vou descobrir quanto de água ele tem que beber para repor essa perda. Olha que bacana. Professor, e como é que você vai descobrir qual é a quantidade de massa de água que está sendo vaporizada? Eu vou usar a formulinha de calor latente. A quantidade de calor que ele está recebendo eu já tenho. A massa também e o latente eu também já tenho. Aliás, a massa é o que eu quero, né? E o latente é o que eu tenho de informação. Com cuidado, presta atenção. Professor, então, deixa eu ver se eu entendi. A quantidade que ele vai receber está aqui, ó. 120 vezes, vou dar uma melhoradinha, né? Vezes 4, vezes 60, vezes 6. Perfeito. Isso tem que ser igual à massa, que é o que eu quero descobrir, vezes o latente. Boa. O latente é 540 calorias por grama. Bota aí, então, 540 calorias por grama. Você entendeu o problema que a gente tem? Qual o problema que a gente tem? A unidade que eu tenho aqui na quantidade de calor é joule. E a unidade do latente que ele citou é caloria. Não dá para trabalhar com unidades assim. Então eu vou ter que transformar. Vamos transformar, então, esse tanto de joules para caloria? Olha, gente, sabendo que 1 cal são 4 joules... Então, se eu tiver 120 vezes 4 vezes 60 vezes 6 para transformar para cal, eu tenho que dividir isso por 4. Só de onde você tirou esse 4? Ele citou. Olha, considera uma caloria igual a 4 joules. Então, eu entendo que se eu tiver 8 joules, divide 8 por 4, vão dar 2 calorias. 12 joules, divide 12 por 4, 3 calorias. Entendeu o processo? Por isso que eu estou dividindo esse resultado de joule por 4 para converter isso para caloria. Isso vai me ajudar, sabe por quê? Olha que lindinho, cortei esse quatrinho de cima com esse quatrinho de baixo, melhorou um pouquinho, convenhamos. Então, professor, lá em cima ficou como? 120 vezes 60 vezes 6 igual a M, 540, jogo para cá dividindo, não é assim? Olha aí que bonitinho. Dá para simplificar aí, ó. Esse zerinho com esse outro zerinho. Já melhorou outro pouquinho. Professor, então agora é só eu fazer as continhas. 6 vezes 60 vezes 12 dividido por 54. Perfeito. Ou se você viu que dá para simplificar, ó, eu posso simplificar embaixo por 6, sobra 9, e em cima também por 6. Sobrou então para nós 12 vezes 60 sobre 9. 12 vezes 60 sobre 9, se você fizesse a continha, 80 gramas de massa. Entendeu o que aconteceu? Aconteceu que 80 gramas de água vaporizou. Então, quanto de água ele tem que repor? 80 gramas de água, que é a nossa resposta para o item. Beleza? Valeu, galeras!